Donzela, eu assisti Donzela, é um filme muito bem feito, eu gostei, parece simples dizer assim, muito bem feito, mas o filme entrega o que promete. A impressão que eu tive é que Donzela é uma daquelas histórias que a gente encontra nos filmes de capa dura, aqueles filmes de conto de fadas de capa dura. Não sei se vocês já tiveram alguns, ou tiveram a oportunidade de ler. Os contos de fadas infantis, como Branca de Neve, Cinderela e etc. Donzela é mais ou menos isso. Isso pode parecer estranho. O próprio trailer indica que Donzela não é um conto de fadas, mas no fundo eu acho que é. Baseado no livro de mesmo nome de Evelyn Skies, Donzela é um filme muito bem feito e o que me deixou mais curioso foi uma pequena chamada no Instagram. Olha que interessante. Eu vi uma fuga de uma caverna, de um dragão, de um monstro. Aquilo foi interessante, me chamou a atenção e eu acabei vendo o filme. É um filme simples, entretanto com uma história muito bacana e diferente. Tem lá seus clichês, mas na minha opinião tem tudo para se transformar em uma história que pode aí perpetuar os anos e será uma boa história para a gente contar para os nossos filhos na hora de dormir. Nesse momento eu queria dar uma pequena pausa para pedir o seu like no canal, nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana, pelo menos 2 vezes na semana, eu trago uma dica de cinema para você curtir com sua família e evitar o tempo de ficar ali naquele cardápio gigante que a gente quase não entende nada e não decide o que vai ver. Esse filme conta com Millie Bobby Brown na pele de Donzela, ela que fez Enola Holmes e outros. Esse filme conta a história de Elodie, uma princesa de um reino, que concorda em se casar com um príncipe de outras freguesias que ela ainda nem conhece. Tudo foi arquitetado e planejado pelo pai e pela madrasta, que quer salvar o reino da falência. O pai tem o apoio da madrasta, que de outros filmes é de longe uma madrasta malvada. Essa é muito gente boa. Elodie, em princípio, reluta, mas aceita. Essa história de casamento arranjado para salvar dívidas financeiras é talvez um pouco Shakespeare, mas já vimos isso até em Titanic, em 1997. Mas o que Elodie não sabe é que esse casamento de conto de fadas é na realidade um grande engano. Ela vai entrar numa enrascada, numa situação bastante complicada e que até então não sabe disso. E depois, ao invés de princesa, vai se transformar em presa de um dragão que é credor de uma dívida de sangue. Uma dívida de sangue que ela não tem nada a ver com isso. Enfim, o filme se passa mais da metade em uma caverna, com muita cena de fuga, muita reviravolta, mostrando sempre uma princesa muito forte, muito feroz, decidida e nada fraquinha. Infelizmente o filme cai em alguns inevitáveis clichês, como por exemplo, quando ela se prepara para a grande batalha, ela se prepara toda, pega uma espada, encaixa a espada nas costas, como se tivesse ali um encaixador de espadas, eu não sei como se chama aquilo, enfim. Mas tem que ter uns clichêzinhos, porque afinal é uma história infantil, não deixa de ser, e no final temos que ter uma heroína de fato. E eu queria aqui pontuar 2 coisas. Tivemos 2 grandes sortes nesse filme. A primeira, a direção do espanhol Juan Carlos Fresnadillo, que dirigiu Falling Water, Extermínio 2 e outros. O cara mandou muito bem. Ele manteve boa dose de suspense, nos momentos certos, não se alongou. Donzela tem 1h47, é o suficiente para não enrolar e contar a história para lá de interessante. E a outra sorte, eu digo, é que esse filme não é da Disney. Se fosse da Disney, teria um monte de bonequinhos que depois íamos comprar em McDonald's, ia ter muito terror, muita tristeza, mortes, e descaracterizaria um filme que para mim continua sendo infantil. A gente na internet a criticar e comparar o game como Game of Thrones não tem nada a ver, só o fato de ter um dragão. Tem um dragão e é só por causa disso. Fresnadillo
teve a decência de compor as cenas com certo carinho e não colocou a donzelinha para cavalgar e voar como o dragão pelos céus, assim como faria Daenerys Targaryen. Ele foi inteligente o suficiente para não cair nesta armadilha. Mas o povo gosta de reclamar e reclamaram disso. Não tem nada a ver. Uma coisinha só que eu não gostei foi a questão do dragão falar, mas é inevitável. Ou era isso ou era pôr um narrador. Se colocasse narrador, podia ficar chato. Então vamos deixar o dragão falar e que o filme ficou bonitinho da mesma forma. Enfim, Donzela é um bom filme para se ver no domingo com seus pequenos, mas atenção, são pequenos de acima de 10 anos. Menos que isso pode assustar. E não é um conto de fadas comum, mas como eu sempre digo e disse, vale a pena ver. Não vou me alongar nos meus vídeos, eu não gosto de fazer isso. O recado está dado, assista a Donzela, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu trago 1 ou 2 vídeos por semana com boas dicas de cinema para vocês e vocês não perdem tempo procurando ir naquele cardápio gigante que temos no Netflix e tantos outros lugares. E até o próximo capítulo.